Olá, eu sou a Carolina Oliveira e começa agora o Educação no Ar. No dia 11 de agosto, comemoramos o Dia do Estudante. E para celebrar a data, vamos contar a história do Josemar Filho. Ex-aluno do Instituto Federal de Brasília, ele é apaixonado pelos estudos e aos 23 anos passou em primeiro lugar no doutorado em Ciência dos Alimentos na Universidade Estadual Paulista, uma das mais conceituadas no país. Conhecido como Zeca pelos amigos do IFB, toda a trajetória escolar desse estudante foi na rede pública de ensino. Ele foi bolsista de iniciação científica, o PIBIC, e de desenvolvimento tecnológico e inovação, o PIBIT. Mais tarde, Zeca foi aluno residente do curso técnico em agroindústria e depois do curso superior de tecnologia em agroecologia do IFB. Saiu da formatura direto para o mestrado em agroquímica, também pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, no Instituto Federal Goiano. Esse ano passou em primeiro lugar no doutorado em Ciência dos Alimentos na Universidade Estadual Paulista, no campus de Araraquara. Seja bem-vindo à Educação no Ar, Josemar. Você sempre foi um aluno de escola pública, né? Qual foi o papel dela na sua vida? Eu fiz toda a educação básica em escola pública. De início eu sempre fui um aluno regular, mas todo esse desejo, né, por pesquisa, pelo conhecimento, começou principalmente quando eu ingressei no Instituto Federal de Brasília, no curso técnico em agroindústria, e foi a partir desse momento que eu me senti mais estimulado a essa vivência acadêmica mesmo. Por que você decidiu ir para o Instituto Federal? Eu tive alguns primos que foram estudar no Instituto Federal de Brasília, e eles tiveram uma boa formação lá, e os meus pais me aconselharam, quando eu terminei o ensino médio, a ingressar no Instituto Federal de Brasília. E o que mudou quando você entrou no Instituto Federal? Você falou que meio que virou uma chavinha do estudo para você, né? Que você se sentiu mais incentivado a estudar. O que mudou? Então, no Instituto Federal nós tínhamos muitas aulas práticas, né? Isso foi muito interessante e os professores eles sempre nos incentivavam a criar. Eu tive professoras no curso técnico que sempre nos motivaram a criar, a buscar soluções para problemas, e o ensino ele era muito baseado nisso. Eu também tive muita oportunidade de trabalhar com pesquisa, então já de início, quando eu ingressei no curso técnico, eu tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica, PIBIC-EM, e foi onde tudo começou. Então foi uma sementinha que foi plantada no início e aquela curiosidade se estendeu. E cada vez mais eu comecei a me questionar, né? Então, por que isso ocorre dessa forma? Por que não poderia ser dessa forma? Eu chegava com um problema até os professores. Professor, eu observei isso, será que a gente não poderia fazer um projeto para avaliar, pesquisar isso? E elas sempre nos incentivavam, então elas aceitavam a ideia. Então vamos montar um projetinho para a gente estudar isso. E isso foi muito interessante. Foi um mundo novo para você? Foi um mundo novo, sim. No ensino médio, eu não tive contato com a pesquisa. Quando eu ingressei no IFB, já de início eu tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica. Daí começou esse incentivo, a minha curiosidade cada vez mais pela pesquisa científica. Então a gente sempre é muito instigado a produzir conhecimento, a produzir inovação, a solucionar problemas, todas essas coisas. E era uma coisa que você não conhecia antes, não passava pela sua cabeça que esse tipo de estudo existia antes de chegar no IFB, talvez? Não. E eu nem acreditava que eu seria capaz de produzir esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de pesquisa. E qual é a sua área de estudo? Em que você foca hoje? Então, a minha área de estudo é dentro da área de ciência de alimentos, né? Ciência e tecnologia de alimentos. Tenho trabalhado principalmente com a parte de embalagens comestíveis e biodegradáveis, principalmente filmes e revestimentos biodegradáveis para alimentos de maneira geral. A gente trabalha aí com a parte de conservação pós-colheita de frutas, recobrimentos comestíveis, para tentar ampliar a conservação dessas frutas durante a pós-colheita e também reduzir a quantidade de perdas. E qual foi o papel do professor nessa nova descoberta para você? Então, os meus professores eles sempre foram minhas inspirações, né? Eu tive, desde a faculdade, professores que sempre me apoiaram, me incentivaram. De início, eu não pensava em seguir carreira acadêmica, mas o contato com eles ali na vivência diária, da pesquisa, da orientação, fez com que crescesse esse interesse em mim. Eu nem me imaginava como pesquisador nem nada disso,
de início, mas eles sempre me incentivaram, me motivaram, tanto a participar de congresso, dos editais que tinham, Fábrica de Ideias Inovadoras, Desafio de Projeto, a gente sempre era instigado e era apoiado, eles sempre deram todo o suporte, então eles tiveram um papel muito importante como mentores. É tanto que hoje, se eu desenvolvo pesquisa na área de ciência de alimentos, foi incentivo das minhas professoras da graduação que eram engenheiras de alimento e que despertaram esse interesse por essa área. Você e sua família são do meio rural, aqui do entorno do Distrito Federal, e eu vi que alguns dos seus projetos são relacionados à produção agrícola, né? Tem influência da sua família, da sua vivência nisso? Tem sim. O meu pai, ele sempre foi ligado ao meio agrícola, meus pais, os meus avós também. E isso acabou me incentivando um pouco a seguir essa área aí, né, a parte agrícola, né, tanto de produção e tudo mais. O meu primeiro projeto de iniciação científica foi voltado para produção leiteira, né, então o diagnóstico da cadeia produtiva de leite, né, do Instituto. E tem um pouco de relação porque meu pai também era produtor de leite, meu pai e os meus avós também. Então isso acabou me incentivando a fazer essa pesquisa. E o que os seus pais acham da sua vida hoje, do caminho que você decidiu escolher? Então, eles pensavam no início que eu terminaria a graduação e retornaria para casa, né, para trabalhar. Mas eles sempre me incentivaram e ficaram muito felizes de eu estar seguindo a carreira acadêmica, sempre me deram todo o apoio e isso foi muito importante também. E agora que você está fazendo doutorado, o que você espera do futuro? O que você espera conquistar mais lá na frente? Então, eu pretendo seguir essa carreira acadêmica, eu pretendo atuar como docente, pesquisador, né? De preferência em alguma instituição pública. Se eu conseguisse retornar para o Instituto Federal de Brasília como professor e pesquisador, eu ficaria muito feliz, eu tenho muita vontade de retornar para lá, também para poder retribuir um pouco daquilo que eu recebi deles, né? Acho que seria bem legal. O que você teria a dizer para os estudantes, principalmente aqueles que estão em áreas rurais, que é de onde você veio também? O que você diria para esses estudantes que estão nas escolas e que lutam para o futuro como o seu? Eu nunca tinha imaginado que eu conseguiria hoje estar cursando doutorado em uma das universidades mais conceituadas do país, estar realizando pesquisa dentro da Embrapa Instrumentação também, que é uma instituição muito reconhecida aqui, tanto nacional como internacionalmente. Então, eu diria para eles acreditarem que eles conseguem, acreditar que é possível. E também pensar um pouco fora da caixa, porque muitas vezes a gente escuta muitas pessoas falarem que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir, porque elas talvez não conseguiram, não tiveram coragem de tentar buscar algo além da realidade que elas viviam, mas a gente não deve acreditar nisso, a gente tem que tentar e é possível sim. Quanto mais a gente se esforça, as coisas vão acontecendo, a gente vai encontrando pessoas durante a nossa caminhada que vão nos auxiliando, e isso reforçando o papel dos meus orientadores, dos meus professores, tanto durante a graduação, o mestrado, foi extremamente importante. Eles sempre me motivaram, me incentivaram, e se hoje eu consegui chegar lá, isso teve muito papel deles, o papel do Instituto Federal de Brasília, do Instituto Federal Goiano, que sempre contribuiu para esse meu crescimento acadêmico. O crescimento ele veio porque você também teve uma rede de apoio, né? Sim, os meus pais eles tiveram um papel fundamental, o Instituto Federal de Brasília e o Instituto Federal Goiano também contribuíram muito para a minha formação. Os meus professores foram assim sensacionais, desde o início, sempre me motivando, incentivando, sempre me acompanharam. Josemar, obrigada pela presença aqui no Educação no Ar, parabéns pela trajetória. Hoje nós recebemos o Josemar Filho, que é ex-aluno do Instituto Federal de Brasília e agora faz doutorado na Universidade Estadual Paulista. O tema foi o Dia do Estudante. Para acompanhar as ações do Ministério da Educação para a melhoria do ensino, acesse o portal e as nossas redes sociais. Até a próxima!